E quem vem se firmando, né, como realmente agora um ídolo corintiano é o Depay, né? Porque é o que eu falo, um ídolo, ele tem que ter conquistas. O Depay conseguiu. Conquistou a Copa do Brasil, né, sendo aí um nome importante, conquistou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, que é o rival super poderoso hoje, conquistou a Supercopa contra o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo, e mais, o Depay se identificou, né, com a torcida corintiana. O Depay virou mesmo aquele cara, o bando de louco. A torcida corintiana ama o Depay. E o Depay, ele deu uma entrevista para Romário TV, né, que está repercutindo muito antes desse jogo de hoje, contra o Atlético Paranaense, onde ele fala sobre a sua renovação, e ele não deixa claro que ele vai renovar. Ele diz que ele deixa entender que está dependendo mais do Corinthians do que dele, e falou que nunca viu uma torcida igual. Eu vou botar aqui, né, essas duas aspas do Depay sobre a renovação, né, que isso aí todo torcedor corintiano quer saber. Ele diz: vou ter que perguntar à imprensa, porque eles sabem tudo do meu contrato. Fazendo uma ironia, né? Acho que é em junho, na Copa do Mundo. O Corinthians e eu, se eles querem que eu me sente à mesa para negociar, eu tô super aberto. Temos que discutir o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Você vê em outros times que gastam muito dinheiro em jogadores, acho que há 5 anos não fariam isso, não tinham condições. Tem que ter um plano para um período de 10, 15 anos, ele chamando a atenção para o Corinthians, né, para o planejamento. E sobre a torcida, né, corintiana, o Depay diz: em termos de impacto, comparo o Corinthians com Barcelona ou Manchester United em termos de grandeza. Mas em termos de torcida, não consigo comparar a outro time. A torcida do Corinthians é muito diferente. Eles são barulhentos. Eu já joguei em estádios grandes. O Camp Nou tem capacidade para 100 mil pessoas. Eu não vi o que eu vejo aqui toda semana jogando na Neoquímica Arena. É uma energia diferente. É uma das coisas mais lindas que está próxima ao meu coração. E por isso eu amo jogar aqui. É apoio, é energia. Para mim, eu quero fazer o meu trabalho, quero representar o clube, representar o legado. Aí ele exagerou um pouco, né, que em termos de impacto, compara o Corinthians ao Barcelona e o Manchester United. Não dá, nenhum clube brasileiro pode ser comparado de impacto a Barcelona e Manchester United, mas deixou claro o Mauro César Pereira que vai depender de uma negociação. E deu uma cornetadinha, né? Ele diz: cara, o Corinthians tem que aprender com clubes que há 5 anos não poderiam pagar uma fortuna e pagam hoje. Será que ele está dando a entender que vai ser complicado ficar no Corinthians, já que o Depay tem uma multa de 30 milhões de reais? E outra, Mauro, ele falou de impacto. Qual o impacto que o Depay tem nessa passagem dele pelo Corinthians? Bem, financeiro é enorme, né? Que a dívida com ele é grande. E para ele também, que ele ganha muito bem, né? E em campo ele ajudou o Corinthians a ganhar títulos, né? Ele não foi tão protagonista assim como você imaginava, mas ele foi importante. Ele foi importante, ele é um ótimo jogador, só que é um jogador que o Corinthians não consegue pagar, né? Não consegue pagar. O único problema é esse, o único, né? O pequeno problema é um jogador que o Corinthians contratou sem ter condição de pagar, tanto que deve o dinheiro para ele. E para renovar, eu acredito que ele vai querer resolver essa questão, né? Mas você acha que ele tem um... Você acha que ele é ídolo corintiano já? Eu não sei, quem tem que falar é quem torce pelo Corinthians. Eu não torço pelo Corinthians, eu não sei dizer se ele é ídolo. Talvez para uns sim, para outros não. Depende do ponto de vista de cada torcedor. O torcedor mais novinho, mais garoto, de repente vê como ídolo. O outro que teve outras experiências. O Corinthians não nasceu ontem, né? E teve outros ídolos, certamente não vai ver como ídolo, mas é muito pessoal isso aí. Eu acho ele ídolo hoje corintiano, Bruno. Você concorda ou não? E outra, é um Depay que deixa meio duvidosa a renovação.
eu não estou sentindo muita firmeza nele. Até porque o cara tem 30 milhões de reais para receber do clube, né, Bruno? É um baita nome, é muito importante para o time, mas eu acho que o Corinthians vai ter que provar para ele que vai ter potencial para pagar. É isso que complica, é muito dinheiro. E é difícil o Corinthians pagar tudo o que deve a ele, a não ser que ele queira ficar muito e abra mão de uma boa parte, que eu acho improvável, mas enfim, acho que ele gosta de estar aqui, acho que ele está gostando da passagem aqui pelo Corinthians, pelo Brasil, ganhou títulos, isso ajuda, que se ele não ganha também a relação do torcedor com ele seria diferente, mas ele ganhou e ele ajudou muito nos títulos, dentro de campo eu considero a passagem dele muito boa. Ele ajudou não só nos títulos, mas no não rebaixamento de 2024, que foi tão importante, talvez mais importante que alguns títulos que ele ganhou ali. Com certeza mais importante que o Paulista, que é a Supercopa, o não rebaixamento de 24, aí a Copa do Brasil já é um título de mais peso, mas aquele não rebaixamento foi fundamental. Se o Corinthians cai ali, seria uma situação bem difícil para o clube e ele ajudou bastante naquela reação do Corinthians. Então a passagem dele é muito boa. Questão do ídolo vai muito de cada um. Outro dia eu estava falando, aí eu posso falar do meu time, que é o São Paulo, eu estava falando que há uma discussão muito grande entre São Paulinos se o Luciano é ídolo ou não. É claro que o Depay é um jogador muito melhor que o Luciano, mas eu digo muito assim disso. O Depay ganhou títulos no Corinthians, que o Luciano ganhou no São Paulo os mesmos títulos. Só que não é um momento de muitos títulos no clube. Então, acho que vai muito do que o Mauro falou. O torcedor mais jovem do Corinthians, do São Paulo, o torcedor mais jovem do São Paulo, acho que vê o Luciano como ídolo. Como teve uma época que o Valdívia era um ídolo do Palmeiras, um ídolo de alguns torcedores, que havia essa briga também dos palmeirenses. Os mais velhos achavam um absurdo o Valdívia ser ídolo. Os mais novos gostavam dele. Era um momento que o Palmeiras não estava ganhando nada, mas ele era o melhor jogador do time ali. Quando saía alguma coisa, normalmente era com ele. Então, acho que é muito disso. Acho que o corintiano mais velho, ele vai dizer, não, meu ídolo é o Sócrates, meu ídolo é o Rivelino, meu ídolo é o Marcelinho Carioca, é o Vampeta, é o Rincon, enfim, esses jogadores. O Cássio. O Cássio sem dúvida, é um cara que ganhou tudo, independente da idade de quem está falando, o Cássio com certeza é um ídolo gigante. O pessoal lá, o Paulinho, esse pessoal que passou naquele momento. O mais novo, acho que ele é um ídolo e isso deve ser respeitado, porque muita gente às vezes fica ofendida. Como é que pode o Luciano ser ídolo no São Paulo? É ídolo de uma parte da torcida, cara, que viu um momento em que ele foi um dos melhores jogadores do time, como o corintiano vê o Depay. O Depay é um cara de muito mais peso, nome, a contratação dele foi impactante e acho que a contratação também, além da qualidade, trouxe um peso psicológico ali, uma boa notícia num momento que só tinha notícia ruim, apesar do Corinthians não conseguir pagar tudo que combinou com ele. Então, eu acho que ele é ídolo por uma parte da torcida, sim. Ele não é um ídolo histórico do clube, ele não vai estar na galeria, ele é um dos 20 maiores ídolos da história do Corinthians, não. Mas acho que tem uma galera que considera ele ídolo, como considera o Yuri Alberto também, e eu respeito isso, acho que tem motivos para isso. E o Depay, né, ele ainda vestiu, né, ele vestiu o personagem Corinthians, né, e vestiu para o mundo. A gente fala isso, tem jogador que ele leva a imagem do clube para o mundo. É o caso do Neymar também, né, o Neymar. A gente viu outro dia, o Messi e os filhos mostrando a camisa do Santos que ganharam do Neymar. Olha o impacto mundial que isso tem. O Depay é conhecido em toda a Europa. É conhecido na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, claro, que é o país que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, né? E um Depay que pode, né, ajudar o Corinthians também nessa campanha do Brasileirão, que o torcedor corintiano está empolgado. Há muito tempo que eu não vejo o torcedor corintiano tão empolgado no começo de temporada, e é compreensível. Até por isso que eu brinquei com a declaração do Neto, que é meu parceiraço, né? Que ele disse, o Corinthians vai ganhar Libertadores, porque a gente está melhor que o Palmeiras, está melhor que o Flamengo, está melhor que o Cruzeiro, está melhor que o São Paulo. Cara, por que eu falei do Neto? Claro que ele tem a dimensão dele, ele merece, e porque representa muito o corintiano. Pô, o cara é campeão da Copa do Brasil, tendo eliminado o Palmeiras. O cara é campeão paulista em cima do Palmeiras. O cara vence o Flamengo jogando melhor numa final de Supercopa, um estádio dividido, mais de 70 mil pessoas, e tá jogando bem, o torcedor corintiano, ele tá confiante. E é um Corinthians, Mauro César Pereira, que em alguns desperta uma euforia. Eu sou sempre eufórico.
mas eu não acho que o Corinthians está entre os favoritos para a Libertadores e para o Brasileiro. Não acho. Copa do Brasil? Pode. É um time que vai incomodar qualquer adversário? É. Agora, Mauro, o que esperar desse Corinthians para a temporada? Porque nas últimas temporadas sempre se esperou muito pouco. E brigava contra rebaixamento, e tinha crise dentro e fora de campo. Eu acho que pelo primeiro ano, desde que eu apresento aqui na Jovem Pan, que eu devo apresentar uns 4,5, 5, é o melhor, é o começo de ano que mais inspira confiança no torcedor corintiano. Você concorda ou não? E você tem a esperança de um bom ano para o Corinthians diante das conquistas recentes e com o trabalho do Dorival Júnior e com jogadores em um bom momento? Não, o começo do ano é bom, né? Ganhou a Supercopa, finalizou bem o ano passado. Agora o Corinthians não tem um dos melhores elencos para encarar toda essa maratona e ser um dos favoritos para brasileiro, para a Copa do Brasil. E o Corinthians com o Dorival tem sido assim nos últimos anos em diferentes clubes, tende a priorizar as Copas. Libertadores é um torneio que você passando na primeira fase vira mata-mata, então sempre tem a possibilidade de avançar. O brasileiro é mais difícil. Só acho que o início de ano não é termômetro para aquilo que vai acontecer no final do ano. O que acontece agora, em geral, não tem nenhuma relação com o que vai acontecer em novembro, dezembro. Então, o fato de ter começado o ano ganhando a Supercopa, que é um jogo, não é o que vai apontar que o Corinthians vai ser campeão no final do ano, que muita coisa vai acontecer. Você pega, por exemplo, o principal rival, que é o Palmeiras, o Arias nem estreou. Né? É óbvio que o Palmeiras não está pronto. Então, tem muita coisa para acontecer. Não tem como fazer essa projeção. Aí é mero chute. Mas sobre o que o Corinthians joga hoje, o futebol te agrada ou é muito cedo para falar, Mauro? E outra, o que esperar desse jogo contra o Atlético Paranaense? Eu te transfiro uma pergunta. O que de especial o Corinthians apresentou em termos de futebol? Foi competitivo, tudo, ganhou a Supercopa, se fechou contra o time que tinha 10 homens no segundo tempo. Isso não é nada espetacular, gente. Foi competitivo. Isso é uma coisa. Competitivo. A outra, você está jogando futebol primoroso. Isso não existe. Isso aí eu não estou vendo. São duas coisas distintas. Você pode ser competitivo sem jogar tanta bola assim. E nem é para jogar tanta bola assim agora. Como eu falei, o ano está só começando. Contra o Atlético, vai jogar num piso constrangedor, que a gente viu no jogo contra o Santos. O Atlético ainda não trocou lá o piso de plástico com raspa de coco dele. Então tá lá aquele piso feio, né? Esquisito. Enfim, e é lá que vai ter que jogar uma partida diferente do que é jogando no ótimo gramado de Itaquera, Daniel Química Arena. Mas é sempre um jogo difícil. O Atlético venceu o Santos, venceu o Inter fora de casa. E se vencer o Corinthians vai ter 100% de aproveitamento. Então é um jogo bem difícil contra o adversário que tem motivação. Vencendo, o Atlético é o líder do campeonato, né? Será o único a vencer os 3 jogos. Flávio Prado. Bom, o Corinthians ele está aproveitando o que ele pode aproveitar. Ele tem que usar esses torneios onde ele vai brigar diretamente para tentar ser competitivo. Ele aproveitou a primeira oportunidade, ganhou aquele jogo do Vasco no ano passado e ganhou do Flamengo, quer dizer, e vai brigar pelo campeonato paulista. Quando a coisa começar a pegar para valer, aí já complica totalmente. Campeonato brasileiro não tem nenhuma chance, e Libertadores, até embora seja um torneio, né, mata-mata, pela história do Corinthians, pela tradição do Corinthians, ele entra como um mero figurante, como um animador de campeonato. Então ele está brigando por aquilo que ele pode brigar. E está certo, ele está dando um gás a mais e lá na frente tende a cair um pouquinho. Sobre o Depay, eu acho que foi colocado aqui, é bem isso mesmo. Ele é um jogador importante hoje, é um jogador específico para esse momento, não vai entrar naquele hall dos grandes astros do Corinthians, mas é o melhor que o Corinthians tem, embora não tenha condição de pagá-lo. E aí ele é muito inteligente, deu uma declaração muito bem pensada. Se o Corinthians, se eles dois, né, tiverem a irresponsabilidade de querer continuar, ok, continue. Ele é que sabe, ele sabe que ele vai ter dificuldade para receber, se é que vai receber. E o Corinthians sabe que não pode pagá-lo. Mas, enfim, não acredito que ele continue, mas se continuar, se os dois estiverem satisfeitos, aí tudo bem, vai ser bom para o Corinthians. Porque o Corinthians, né, ele tem um começo de ano muito bom, né, com a conquista da Supercopa, com bons números. Inclusive, o Corinthians começa
bem, né, essa temporada. O Atlético Paranaense, ele venceu seus 2 jogos, como a gente disse aqui, 100% de aproveitamento, né? Defende essa invencibilidade. São 6 jogos na temporada e pode assumir a liderança isolada da Série A, em caso de vitória hoje. Ou seja, ele está 6 jogos sem perder, né? Na temporada. É isso, o Kaique? Me manda aqui. Defende a invencibilidade de 6 jogos. É isso aí. E o Corinthians vem de 2 vitórias em sequência, né? Uma pelo Brasileirão e outra pelo Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, Bruno, o Corinthians perdeu sua primeira partida na temporada contra o Bragantino. Depois empatou com o Santos e venceu Velo Clube e São Bernardo. Quem vive um momento melhor, Bruno? Porque os 2 vivem um momento muito bom. Atlético Paranaense ou Corinthians. E outra, né? É sempre difícil você dizer que o Atlético Paranaense não é favorito na Arena da Baixada, mesmo vindo da Série B. Agora, tem outra coisa também. Vai ter que ser analisada a situação do gramado, porque foi uma vergonha o gramado da Arena da Baixada, né? No jogo... Foi contra o Santos, Bruno? Sim. Contra o Santos. Contra o Santos. Foi uma vergonha a condição do gramado. Porra, dizem que usam grama sintética para ter um gramado bom sem ser natural. Aí é uma grama sintética ruim, toda destruída. Agora, quem favorito na sua opinião e quem vive o melhor momento? Atlético ou Corinthians, Bruno? Quanto ao gramado, é o gramado muito ruim. Isso aí é uma coisa que... É mais uma coisa que a CBF acho que vai acabar assumindo para ela, que uma liga de clubes deveria assumir, mas acho que daqui a pouco a CBF vai exigir também uma padronização de gramados bons. Aí se vai permitir sintético ou não sei, que aí também é uma discussão que envolve, né, pelo menos 6 clubes vão brigar contra isso. Aí tem a parte política, mas eu imagino que daqui a pouco a CBF também vai colocar uma norma e um padrão para os gramados aqui, que sejam gramados de boa qualidade, pelo menos sintéticos ou naturais. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas ali é um gramado sintético que está ruim, então é uma coisa muito... que tem que ser corrigida rápido, mas pelo jeito o Atlético só vai arrumar durante a Copa do Mundo. Então vai demorar, então ainda vai ter muito jogo lá com um gramado bem ruim, como está o do estádio do Atlético. O momento, se o Corinthians, ele é melhor porque ele ganhou títulos recentes. Mas na Arena eu acho que o Atlético ele sempre tem um pequeno favoritismo. Acho que é um jogo que se o Corinthians voltar com o empate de lá é bom resultado, é um resultado legal. Acho que na Arena é sempre o Atlético um pouco à frente. O Atlético pode chegar a 100% de aproveitamento, ele ganhou fora do Inter, né? Esse foi o jogo que ele ganhou fora de casa no campeonato, por isso que ele tem um aproveitamento bom. E o Corinthians não vai ter Yuri Alberto, que é um desfalque complicado, que é uma coisa que pega para mim no Corinthians no campeonato de pontos corridos. O time titular do Corinthians é muito bom. Ele é um time que pode ganhar, acho que qualquer competição de mata-mata. Mas nos pontos corridos, quando ele precisa rodar elenco, e ele vai precisar, e hoje já não vai ter Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular no jogo com São Bernardo domingo, a reposição já é bem abaixo, né? Ele pode usar ou o Guinegão ou o Pedro Raul. O Guinegão é um garoto de 18 anos, teve um momento que fez muitos gols, aí teve uma queda. E o Pedro Raul é um jogador que já passou no clube, não funcionou, aí foi para o Ceará, voltou, perde muito, independente da opção. Então esse desfalque é um desfalque bem pesado para o Corinthians. O Yuri Alberto é um jogador fundamental para o time. É o principal jogador hoje do Corinthians, Bruno? Eu acho que o principal é o Memphis e ele ali muito perto. Acho que o Memphis é melhor, acho que o Memphis é o principal, mas o Yuri Alberto, sim, ele tem mas aí é um ponto, parece contraditório, mas não. Acho que o Memphis é o melhor jogador do time. Mas é mais difícil substituir o Yuri, porque não tem um cara com a característica dele, de força, de velocidade, de chegar com a força que ele tem, abrir espaço, acelerar, jogar a defesa do adversário para trás. Acho que o Yuri Alberto é um desfalque muito sério para o Corinthians, mas escolher quem é o principal, para mim, é o Memphis, pela qualidade. Mas é um desfalque que o Corinthians hoje não tem uma reposição nem com a mesma característica que os outros dois que podem entrar são jogadores de área. O Yuri Alberto, para mim, não é um jogador de área, é um jogador de velocidade, de força e faz gol, né? E o Corinthians hoje não tem uma substituição à altura do Yuri Alberto. Eu botaria, Bruninho, com o mesmo peso, mas não com o mesmo nome, o Bidon, não. O Bidon não tá jogando muita bola também? Sim. Tá jogando muito, garoto. Eu também não sei se vai jogar hoje, porque ele também vem de lesão muscular. Na última partida ele não jogou.
Ele ficou fora, foi o jogo depois do Palmeiras que ele ficou fora. Ele teve um problema muscular e ele talvez também nem jogue hoje, mas é um jogador muito bom também. O Garro não está conseguindo jogar no mesmo nível. Hoje o Garro é reserva do Bidon. O Bidon tem jogado mais avançado com o Dorival Júnior. Com o Ramon Dias eles chegaram a jogar juntos com o Bidon mais atrás. Só que o Bidon, na posição que ele está jogando com o Dorival, ele cresceu também de produção ali. E hoje o Garro é reserva dele. O Garro sofrendo muito, ano passado sofreu muito com dor no joelho e não está conseguindo render. E esse ano, quando jogou, foi razoável também. Hoje, para mim, o Breno Bidon também é fundamental e é meia. Eu vejo o Bidon como o meia mais próximo dos atacantes. É onde ele se encaixou melhor. É um Corinthians que realmente cresceu muito com o Bidon. Para mim, a boa fase do Bidon ela é fundamental, né, para esse Corinthians.